A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui nesta tarde para mais um vídeo do canal Inspire-se. E para você que está vendo este vídeo pela primeira vez no canal, inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? E é com muita alegria que nesta tarde, neste vídeo, eu começo uma série de alguns assuntos específicos para deixar mais claro algumas situações, alguns textos, algumas coisas que eu acho importante as pessoas saberem, porque nós vemos tanta mentira ser pregada nas igrejas e tanta coisa que foge do Evangelho de Jesus Cristo ser pregado, que eu preciso ser específico e detalhar cada assunto. Eu até começo a detalhar em alguns vídeos que eu tenho aí, falar de alguns assuntos, mas hoje eu vou detalhar com mais exatidão sobre um único assunto, falando vários textos. Você vai anotando, marcando todos os textos, para depois você ir na sua Bíblia e continuar estudando e pedir ao Espírito Santo discernimento para que tudo aquilo que é treva, que está cobrindo os seus olhos, para ver a verdade, Jesus, que é a luz, ele dissipa toda a treva, e você vai começar a perceber que hoje, todos os lugares, os ministérios, a maioria estão pregando para benefício próprio, mentiras. E eu quero ajudar você a sair de uma vida de escravidão, amém? E hoje, esses vídeos vão se prolongar por um pouquinho mais de tempo, mas eu vou tentar ser bem rápido e claro. E hoje o tema é Jeová não é Deus, amém? Por que eu coloco Jeová não é Deus? Porque existe um erro muito grande hoje pregado pelos homens que estão na liderança das igrejas, que, mais uma vez eu vou explicar antes de falar de Jeová, que nós vivemos o testamento de Jesus Cristo, nós vivemos a nova aliança no sangue de Jesus. A antiga aliança, ou como é conhecido o Velho Testamento, ela não é para nós. O Velho Testamento, até Malaquias, foi pregado para o judeu, porque lá existe apenas uma nação que é Israel, e hoje eu vou explicar sobre o Deus que Jeová elegeu e que é um Deus sobre outros deuses, né? Inclusive no último vídeo que eu falei sobre ceia do Senhor, eu coloquei essa questão de Javé, né? No vídeo de Aleluia, perdão, falando sobre Aleluia, falando sobre Javé, que é Jeová. Então tem tantas coisas que a gente precisa começar a entender e não ouvir o que os líderes, pastores, apóstolos, ou seja lá como eles se autodenominam, pregam, porque está tudo errado, né? Por exemplo, rapidamente, as igrejas ficam exaltando Israel, colocando bandeira de Israel, os líderes das igrejas colocando vestimenta de judeu. Gente, a palavra é tão simples, que já diz claramente no Testamento. Paulo fala que o judeu foi o povo que matou Jesus Cristo, e é o povo que até hoje não aceita Jesus Cristo como Messias, diferente dos judeus messiânicos. Não confunda, judeus messiânicos são aqueles que aceitam a questão de Jesus Cristo. O judeu, ele não aceita, tá? Então vamos ser rápido. Eu quero falar então o tema Jeová não é Deus. Eu quero apresentar para vocês aqui provas, né, em textos que estão na Bíblia, não é contexto meu, não é teologia, de que Jeová não é Deus o Pai, tá? Então você anota todos os textos para que você depois possa entender. E dizendo que em maioria das Bíblias onde deveria estar escrito Jeová na Antiga Aliança, colocaram Deus para confundir mais ainda a cabeça de todo mundo, tá? Mas na Antiga Aliança era Jeová. Então vamos ler aqui o primeiro ponto que eu vou trazer. Eu anotei, eu vou estar lendo aqui para vocês, prestem muita atenção e vamos lá. Jeová elegeu Moisés como mediador entre Deus, ele, e os homens. Está em Êxodo 3, versículo 12 ao 18. Tá? Moisés foi o porta-voz de Jeová para com o povo. Então você vai lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 12 ao 18, você vai entender o que está escrito. Paulo, entretanto, afirma que só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Jesus, ele é mediador de um melhor concerto, que é a nova aliança, né? Que está confirmado em melhores promessas, né? Lá no texto de Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 8, vamos ler Hebreus capítulo 8,
no verso 6, amém? E diz assim, Hebreus capítulo 8, 6. Mas agora tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas, amém? Hebreus capítulo 8, verso 6. E vamos continuando. Sendo Moisés o mediador do velho concerto, do Velho Testamento, né, da antiga aliança. Aquele não era o do Pai, não era o concerto de Deus o Pai. E Moisés foi mediador entre homens e anjos, né? E não entre Deus e os homens. Então vamos lá, Gálatas 3, no verso 19, tá? Vamos lá, é Bíblia, gente, tá? Vamos aí olhando suas Bíblias para a gente poder estar acompanhando. E vamos lá, Gálatas capítulo 3, verso 19 diz o seguinte: então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tá? Então, Gálatas 3,19 está bem explícito. E é óbvio que Paulo está revelando que Jeová não é o Pai, mas um falso Deus. Amém? Jeová não era Deus o Pai. E existe uma confusão muito grande, né? Hoje, a maioria dos ministérios das igrejas pregam a antiga aliança como fosse algo que cabe a nós, e não cabe a nós, tá? E é muito estranho porque eles falam que Deus soltava fogo, tudo. Gente, Deus o Pai não é assim. Está bem claro nos textos. Mas a falta de estudar mais claramente as Escrituras é que vai deixando com que outros homens vão pregando mentiras e muitos pregam para benefício próprio. Isso que é pior. Amém? Ponto 2. Jeová se declarou o rei deste mundo e de Israel. Nas seguintes passagens bíblicas, anota aí porque eu não vou ler. Salmo 47, 2, no 7, 8, 22, 28, 96, 8 e 10, 99, 1, 1 Crônicas 16, 31, Jeremias 10, 7 e Isaías 43, 15. Em todos esses textos é possível verificar que Jeová se declarou o rei deste mundo, né? Então vamos lá. Ora, Jesus e o Pai são um, isto é, o que o Pai é, Jesus é igualmente. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Vamos lá em João 18, 36, tá? O livro de João, que é o livro que eu mais amo na Bíblia. Então vamos lá, João 18, 36, que vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. O que ele está dizendo aqui? Os meus não me permitiriam, né, ser entregue aos judeus e lutariam por mim. Só que o reino dele não é aqui. A Jesus, ele nasceu e viveu para que fosse cumprido o amor de Deus o Pai sobre nossas vidas e fôssemos libertos da escravidão de Jeová. Amém? Sendo assim, Jeová era de baixo e Jesus de cima, como lemos em João 8, 23. Vamos lá, João 8, 23. Gente, eu não vou ler todos, alguns eu vou ler, que eu acho importantes, e os outros vocês anotam. Vamos lá, 8, 23. Então diz assim: mas ele lhes disse: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Né? Jesus deixou bem claro que ele não era dessa terra, né? Então vamos lá. Jesus, com isso tudo, estava revelando que Jeová não é o Pai. Amém? Vamos lá. Ponto 3. Jeová se manifestou em trevas no Monte Sinai. Isso é muito importante. Olha os textos. Deuteronômio 4, do 11 ao 12 e 5, do 22 ao 24. Diz assim, ó: o povo estava em pé de longe. Moisés, porém,
se chegou às trevas onde Jeová estava. Está lá em Êxodo 20, 21, esse versículo. Jesus se manifestou em luz sobre o monte. Olha a diferença. Jeová se manifestava em treva. E a gente ouve, né, as ministrações do povo gosta de pregar a antiga aliança, que nossa, porque Moisés subiu ao monte e foi falar com Deus. Para, ele não foi falar com Deus, foi falar com Jeová. Então é muito importante, porque você pregando isso, você está levando maldição para dentro da sua própria casa. Você está vivendo algo que não é seu. E é isso que Jeová até hoje quer, que você se sinta, esteja escravo dele para servi-lo. Jesus, né, como eu disse, se manifestou em luz sobre o monte. Vamos lá, em Mateus 17, 1 e 2. Mateus 17, versículos 1 e 2, que diz o quê? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Em Deus o Pai, em Cristo Jesus, não há treva. Não há nada oculto, não há nada em treva. Jesus era claríssimo, alvo como a neve, né? Quem se achega a Jesus, se achega à luz, e não às trevas. João 8, 12 e João 12, 46. Anota aí. E João afirma que no Pai não há treva alguma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Não há treva alguma. E claro que tanto Jesus como João estavam revelando que Jeová é o anjo das trevas, ou a potestade das trevas. Vamos lá. Colossenses, tá? Vamos lá. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz o seguinte: dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, Ele nos tirou do domínio das trevas. Enquanto o povo lá da antiga aliança vivia nas trevas por causa de Jeová. Amém? Vamos dando prosseguimento. Quarto ponto de tudo isso. Jeová gerava filhos da carne, como está registrado aí. Anota aí. Ezequiel capítulo 16, versículo 20. Ezequiel capítulo 23, 37. Deuteronômio capítulo 28, 53. E Salmos 127, 3. Jeová gerou Isaac, Esaú, Jacó, Sansão, etc. Tá? Em Gênesis 21, do 1 ao 2. Gênesis do 25 ao 19, do 19 ao 23. E Juízes, capítulo 13, do versículo 3 ao 5. E esses, nascidos da carne, eram filhos de Jeová. Como lemos em Deuteronômio 14, 1. Anota tudo, gente. Deuteronômio 32, 18 ao 20. Isaías, capítulo 1, verso 2. Isaías 39. Isaías 63, do 7 ao 8. Anota aí, para vocês verem o que eu estou falando. Eles eram filhos de Jeová, porque eram filhos da carne. Paulo, entretanto, revela que os nascidos da carne não são filhos de Deus. Vamos lá, em Romanos? Romanos, capítulo 9, versículo 8. Vamos lá, em Romanos, capítulo 9, versículo 8. O título está assim: a graça de Deus liberta. Isto é, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Amém? Então, aqueles que nasceram lá não são filhos de Deus o Pai. Amém? João ensinou da parte de Deus o Pai o seguinte, em João 1. Vamos lá para o texto de João de novo. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos que receberam... Não, mas a 13, quer dizer, 13, é isso. 13, vamos lá. Os quais não nasceram de linhagem humana, nem dos desejos da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, aqui João deixa bem claro isso aí. Amém?
E Jeová se declarou o Deus da carne em Jeremias 32, 27. Eu não gosto muito de ler lá na Antiga Aliança, mas vamos lá. Jeremias 32, 27. Vamos lá. 32, 27, que diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Então, Jeová se declarou: eu sou Deus de toda a humanidade. Então, ele era daqui, né? Sendo assim, os filhos de Jeová não são os filhos de Deus o Pai, mas os filhos de Deus são filhos de... Os que não são filhos de Deus, os que são filhos de Deus não são filhos de Jeová. Os de Deus são espírito e os de Jeová são carne, como diz em João, capítulo 3. Vamos lá? Bíblia, gente, João 3, João 3:8. Vamos lá. João capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Então vamos lá. E evidente que Jeová não é o Pai, e nem Jesus. Mas um Deus estranho, e nem Jesus. Jeová não é Deus, o Pai, e nem Jesus, mas um Deus estranho de Israel. Porque Jeová foi eleito por Israel como Deus. Então, isso está bem especificado nos textos, tá? Quinto item. Jeová ditou pessoalmente os 10 mandamentos, olha só. Quando diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, que não mais está nada escrito em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração, é isso aqui. Jeová ditou pessoalmente os 10 mandamentos, como diz Moisés em Deuteronômio capítulo 4, do versículo 10 ao 14. E o povo viu a Jeová, Êxodo 24, capítulo 24, do versículo 9 a 11. E Jesus afirmou que o seu povo nunca o viu, nem ouviu a Deus. Está lá em João 5,37, que diz o seguinte, vamos lá. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Então, quer dizer, Jesus aqui, ele quebra toda a mentiraiada que dizem que Deus falou, que o povo ouviu a Deus. O povo ouviu Jeová. Jesus foi bem claro em deixar especificado para nós aqui, né? Todas essas coisas. E o que é mais importante de tudo isso é que vão se quebrando, conforme você vai lendo, vai se quebrando toda a realidade das mentiras pregadas nas igrejas. A teologia, gente, é tão maldita que faz com que a gente entenda que Jeová, que está lá na Antiga Aliança, é Deus. E aí a gente vê, por exemplo, dia de culto de Santa Ceia, de Ceia do Senhor, Santa Ceia, eu falei da diferença de Santa Ceia para Ceia, a Ceia do Senhor, tem gente que ainda prega a Antiga Aliança. Poxa, mas Jesus, o corpo e o sangue de Jesus é testamento dele, não a Antiga Aliança. Então, né, cobra dízimo e oferta, que também não existe, bem, enfim. Abraão viu a Jeová, Gênesis 18, versículo 1 ao 7. Isaías viu a Jeová, Isaías 6, do 1 ao 3, versículo 5. E Paulo afirma que nenhum homem jamais viu a Deus, nem pode ver. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. É claro que Paulo estava revelando o que Abraão e os outros viram. Não se tratava do pai, mas de um usurpador. Olha que palavra, usurpador, né? Vamos lá para o sexto item deste estudo sobre Jeová não é Deus. Jeová mandou Moisés dizer a Faraó, rei do Egito: deixa ir o meu povo para que me sirva. Esta frase é repetida 7 vezes, tá? Em Êxodo capítulo 4, 23, Êxodo capítulo 7, versículo 16, Êxodo capítulo 8, versículo 1 e no versículo 20, Êxodo 9, do 1 ao 3, e depois Êxodo, o mesmo texto em Êxodo capítulo 10, versículo 3. Olha só, Jeová fazia questão de ser servido pelos homens. Os levitas formaram uma casta sacerdotal para servir a Jeová. Por isso, quando eu falo sobre a questão do dízimo, porque está bem claro na palavra, está bem claro na Bíblia, lá na Antiga Aliança, para receber dízimo, tinha que ser um sacerdote levita. Aí hoje, nas igrejas,
fica essa bagunça de falar de dízimo. Aí o cara fala dos 10%, que não existe na Bíblia, usando essa parte da 10ª parte, que é totalmente mal interpretada. Fala para você devolver a Deus o que é de Deus, sabe? Usam textos e o povo que não lê Bíblia, que não pede para o Espírito Santo discernimento, acredita. Acredita. E a gente está sustentando homens que visam benefício próprio, né? E Jeová, ele faz questão de ser servido. Por isso que eu vou falar aqui o seguinte. A seita, tá? Testemunha de Jeová, a gente sabe que os testemunhos de Jeová não doam sangue, não faz transplante, não recebem sangue, não recebem transplante. Por quê? Jeová não permite que os seus façam qualquer doação. Porque Jeová, quando Jesus deu o seu sangue por nós, Jeová, pelo contrário, ele não dá sangue nenhum, nem dele, nem dos dele. É maldito. Aceita a testemunha de Jeová, é assim por causa de Jeová mesmo. Jeová não permite que nenhum deles se entregue, doe sangue, receba sangue, faça doação de órgão, receba órgão. E aí é isso que é maldito. Então vamos lá. No livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, lemos em Malaquias 3,18. Eu vou lá, vamos lá ler Malaquias, capítulo 3, verso 18. Vamos lá. Malaquias 3, 18. Diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque ele necessita que as pessoas o sirvam. E aí ele fala que quem é mal não serve. E as pessoas colocavam isso na cabeça: poxa, eu não vou estar servindo a Deus, eu vou ser mal. Para, gente. Jeová, né? Paulo declara que Deus não é servido por mãos de homens. Atos 17. Vamos lá em Atos 17? Atos 17, versículo 23 e 25. Então que eu vou ler, 23, 24 e 25. Diz o seguinte, tá? Anota aí, Atos, capítulo 17, versículos 23, 24 e 25. Diz assim: porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é Jeová. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. Paulo anunciava a Deus o Pai, mas o povo estava cultuando Jeová. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É por isso que a gente vê hoje nos templos, nos ministérios, há uma maldição de muitos falar que está tendo milagre na igreja, que está expulsando o demônio. A gente vê cada coisa, né? Tudo ligado a Jeová. É tão maldito porque, tipo assim, hoje está claro que Deus não habita em templos feitos por mão de um homem. Tá? Então é muito complicado. É muito complicado. Versículo 25 fala assim: ó, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitar de alguma coisa. Então, tipo assim, enquanto Jeová gostava de ser servido, Deus o Pai não precisa de nada, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. Então, tipo assim, ao invés de nós servirmos a Deus, Deus o Pai nos serve. É Ele que nos serve. Tanto que em João 3,16, quando diz aqui esse texto lindo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu único filho por amor a nós. Ele nos serviu. Amém? Paulo está revelando que aquele que é servido por homens não é o Deus verdadeiro. O povo de Israel pensava estar servindo a Deus, mas serviam a Jeová. E Paulo ainda acrescenta em Gálatas, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Anota aí, lê lá também. Porque Israel criou um Deus, que fala lá na questão de Javé, quando fala de Jeová, que Javé é Jeová, na tradução, que era um guerreiro e que logo depois foi eleito como Deus de todas as coisas por Israel. Então olha que maldito. Então marca Gálatas 4, versículos 8 e 9. Sétimo item do nosso devocional, Jeová não é Deus, 7. Jeová só tinha uma família, está em Deuteronômio 14, 2. Vamos lá.
Vamos ler Deuteronômio 14, verso 2. Porque és povo santo para o Senhor, Jeová, teu Deus, e o Senhor, Jeová, te escolheu para seres o povo particular entre todos os povos sobre a face da terra. Olha só que diferença. Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira. E ainda a gente lê também no Testamento, Jesus fala: ide, pregai o evangelho a todos os povos e a todas as nações. E aqui está bem claro que ele escolheu como povo particular entre todos os povos sobre a face da terra. Quem que ele escolheu? Israel. E aí você vem me falar que Israel é terra santa? Misericórdia, gente. Há de haver em todos nós o discernimento do que é de Deus e o que não é. Amém? Paulo, para esclarecer que Jeová não é Pai, nos diz em Efésios 3, 14 e 15. Leia lá. Vamos ao 8º ponto. Jeová se declara o leão devorador de Israel. Por isso esse negócio de leão, gente, né? A gente não vê no Testamento. Mas vamos lá. A mais passada, Oséias 13, versículos 7 e 8, fala sobre essa questão do leão. Há mais passagens nas quais Jeová se denomina leão. Vamos lá, anota aí. Oséias 5,14, Lamentações 3,10, Amós 3, do 4 ao 6, e também o versículo 8, e Oséias capítulo 11, verso 10. Pedro magistralmente desvenda o mistério do leão, Jeová. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos lá em 1 Pedro. Eu gosto de ler. É importante ler. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vamos lá. Tende bom senso e estáis atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura quem possam devorar. Olha só que coisa, né? Vamos para o penúltimo item de tudo isso. Por 2 vezes Elias ordenou, e desceu fogo do céu que matou 102 soldados. Todo mundo lembra desse trecho e as igrejas exaltam, né? Porque é assim, gente, Deus o Pai, ele não mata ninguém que vá contra ele, ou que vá contra um filho amado dele, não, tá? Bota isso na sua cabeça. Deus o Pai, ele não precisa matar ninguém, consumir com fogo, não. Jeová fazia, para que todos pudessem saber que era a ele que deviam servir. Mas vamos lá. O fogo veio de quem? De Jeová. Como aconteceu em Sodoma e também aos filhos de Arão. Gênesis 19, versículo 24. E Levítico 10, 1 ao 2. Eu vou ler Levítico, tá? Levítico 10, do 1 ao 2. Levítico 10. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário e, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido diante do Senhor, Jeová, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante de Jeová e os devorou e morreram diante do Senhor. Olha que maldito. Ele matava, né? Mas enfim. João e Tiago quiseram repetir a façanha, mas Jesus os repreendeu dizendo: vós não sabeis de que espírito sois? Está em Lucas capítulo 9, 55. Com isto, Jesus revela que seu espírito não é o mesmo de Jeová. E disse mais: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Enquanto Jeová matava quem de repente fazia algo que ele não gostava, não era assim agradável a ele, Jesus está dizendo aqui, olha, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele morreu, ressuscitou e nos salvou, Jesus. Com estas palavras, Jesus declara que Jeová foi e é o destruidor das almas. Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Leia atentamente aí, marca aí.
Jesus não poderia ser mais claro em revelar isso. Jesus mesmo revela que lá na antiga aliança ele não estava e Deus Pai não estava. Tá? Uma vez eu ouvi uma ministração, desculpa até, um besterol, porque o cara pregou sobre Cedraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, e ele veio falar que aquele outro que aparece na fornalha era Jesus. Gente, Jesus deixou claro que ele não fazia parte daquelas coisas lá atrás. Prestem muita atenção no que vocês ouvem, gente. Isso é muito importante, para que Deus não seja substituído por Jeová. Amém? Vamos lá para o item 10 de tudo isso. Jeová sempre buscou a própria glória, coisa feia para um Deus. Pois se para o homem exaltar-se e revelar soberba, para Deus que é modelo não pode exaltar-se a si próprio. Jesus nasceu humilde e num estábulo e sempre foi pobre e desprezado. Olha que diferença gritante. O Filho do homem, Filho de Deus o Pai, veio a este mundo, nasceu onde? No estábulo. Humildade, gente. Enquanto tem muita gente pregando prosperidade, não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça de tão pobre. Mateus 8:20. E Jesus declarou em João 8:50. João 8:50. Vamos lá para João. João capítulo 8, verso 50. Olha só. Eu não busco glória para mim mesmo, a quem a busque, e ele é quem julga. O que ele está falando? A quem a busque, Jeová. E ele quem julga. Já quebrando aquilo que o Testamento nos ensina. Não julgue para não ser julgado, pois na mesma medida que julgar será julgado. E quem nos julga é Jeová. E todos os que pregam aí as maldições da antiga aliança. Amém? E disse mais, em João 5,31. Vamos lá, estamos no livro de João já. 5,31. Vamos ler João 5,31. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, tipo assim, Jesus ele é incrível. Se ele dá testemunho dele mesmo, não é verdade. Porque não é necessário dar testemunho, porque ele é filho de Deus. E Jeová ficava tentando, né? Mas enfim, Jeová não faz outra coisa senão testificar de si mesmo. Está escrito aqui. E buscar a própria glória. Exemplo. Vamos lá, Isaías 43. Vamos lá, Isaías 43, gente. Olha como Jeová, ele se auto-testifica. 43, do 11 ao 13. Eu vou ler o 11 e o 13. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. 13. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá. E tem gente que prega isso aqui, ou eu sou. Que Deus diz eu sou, porque eu sou. Gente, isso aqui é Jeová se autoproclamando, testificando sobre ele mesmo, né? E existem outros textos também, Isaías 45:5, Deuteronômio 32:39 e Isaías 14, versículo 27, tá? E sobre a própria glória lemos Isaías 43:7, 42:8 e Isaías 48:11. Marca aí. Jeová falava tanto de seu nome, de sua glória e do seu poder, e Jesus rebate com as seguintes palavras para quem tem olhos, para quem quer ver. João 7:18. Vamos lá, João. João 7, versículo 18. Que diz assim: quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jeová fica se proclamando, falando de si próprio. Jesus não, né? E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: vai lá, estuda sobre Javé, que é Jeová, para você entender que Jeová foi um guerreiro eleito por Israel. Gente, tá muito claro tudo aqui que a palavra da verdade,
o Evangelho de Jesus Cristo, ele fala, né, todas as coisas que Jesus nos revelou e desmascara totalmente a antiga aliança, né? E por isso que vocês podem ver que nos meus vídeos eu falo contra o dízimo, eu falo contra essa coisa de santa ceia, porque não é santa, é ceia, e todas as outras mentiras que são pregadas para benefício próprio. E sabe assim, que é muito engraçado que as pessoas chegam em casa e não buscam conhecimento, não oram, não pedem para o Espírito Santo dar discernimento, a visão da graça, a graça que nos foi dada de graça. Jesus nos fez um sacrifício. O sacrifício não somos nós que fazemos. Deus o Pai fez o maior sacrifício por todos nós, que foi dar Jesus em morte de cruz. Sabe assim? Então, espero que essas poucas palavras, os textos, possam verdadeiramente desvendar definitivamente as mentiras sobre Jeová. Não fica. É igual eu falei, quando eu falei sobre o maná, que tem pessoas que hoje agradecem falando assim, que Deus deu o maná, a sua casa está sendo provida por Deus pelo maná. Gente, o maná foi maldição. Jesus fala, eu sou o pão da vida, e não aquele que Moisés deu no deserto, que seus pais comeram e morreram. Será que vocês não conseguem enxergar? Será que as pessoas não conseguem enxergar? Jesus deixa tão claro. Por isso que Paulo fala assim, do que vale o sacrifício de Jesus se vocês ainda estão servindo a lei? Vocês leram isso? Está lá. Paulo fala declaradamente. E Paulo ainda fala, olha, se vocês estão ouvindo o evangelho que não seja o que estamos pregando, na verdade, cai fora. Ou então Paulo também fala assim, ó, não se deixe enganar. Mas o povo hoje se deixa enganar. Agora, eu não sei se para ouvir a palavra que vai massagear seu ego, ou porque não tem condições de entender. Eu não consigo. Às vezes eu comento com a minha esposa, gente, que eu fico abismado de como as pessoas podem viver uma mentira. Sendo que Jesus, ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como pode alguém viver à mercê de Jeová, gente? É a mesma coisa. Você fica lá ouvindo lá os líderes hoje falando, porque Jeová... Gente, cai fora. Jeová é maldição. Não fique trazendo para dentro da sua casa, para a sua família, maldição. Não pronuncie palavras, não adore a antiga aliança, não adore aquele Deus que não é Deus o Pai. Cai fora do dízimo, cai fora das mentiras. Tá tudo, gente, sério, tá tudo na Bíblia. A teologia quer usar uma lupa para enganar mais ainda o homem. E eu falo para vocês, teologia, gente, só é exigida hoje nas igrejas para você ser alguma coisa dentro da igreja, porque a teologia faz você também ser mentiroso. A teologia é um curso criado por homens. Alguém vê na Bíblia aqui escrito Jesus falando assim, faça teologia? Não. A teologia foi criada por homens para seu benefício próprio também. Doutrinas foram criadas para escravizar o povo. Não existe divisão de religiões. Deus o Pai ama todos, ama o seu próximo como eu vos amei. E de pregar o evangelho a todo mundo, a todos os povos e todas as nações. Não existe, o homem separou a humanidade até por religiões, adorando outros deuses. Então cai fora, gente. Vamos viver o evangelho da verdade. Olha, eu sei que muitos vão falar para mim, não, Jeová é Deus. Eu deixei todas as provas nos textos que estão aqui. Eu não preciso dizer que eu sou o dono da verdade, porque eu não sou. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu vim, antes de ter o meu encontro com Jesus Cristo, eu vivia na macumbaria, vivia nos vícios dessa terra, e hoje eu vivo saudável, Jesus me deu uma esposa abençoada, eu tenho o meu lar, vivo na humildade, mas vivo. E a gente vê tanta gente querendo pregar prosperidade, cobrando dízimo, ofertas grandes aí para que Deus possa abençoar você. Gente, Deus já nos abençoou. Basta você entender isso. Jesus nos abençoou, dando-nos liberdade. Amém?
Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse vídeo foi um pouco mais prolongado, mas para explicar devidamente, Jeová não é Deus. Amém? E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Quem já é